O universo é vasto, surpreendente e eletrizante. Mas quem estiver em busca de emoções fortes pode fazer uma viagem sem volta. It's a place from which you can't return, or at least not in the form in which you went in. Iremos aonde ninguém ainda se aventurou e faremos uma turnê virtual pelos lugares mais mortais de nossa galáxia e do espaço. O universo, lugares mortais. Esta é a última fronteira da aventura. A viagem espacial. Mas ao percorrer a selva galáctica, é preciso passar longe de certas regiões cósmicas e de lugares repletos de violência. There are dangerous places, certainly very energetic phenomena that are a lot more powerful than atomic bombs being detonated, infinitely more powerful. O universo parece ser um lugar muito violento. Ele surgiu de uma explosão violenta chamada Big Bang, e nele ocorrem inúmeros processos violentos. Em 27 de dezembro de 2004, os satélites captaram a maior explosão cósmica já registrada. Uma rajada a 30 mil anos-luz com poder suficiente para alterar a atmosfera superior da Terra. A rajada foi causada por um magnetar, a mais densa e perigosa das estrelas no espaço. The magnetic field strength of a magnetar is about 1,000 trillion times the magnetic field energy of the É a energia magnética da Terra. Isso apagaria a tarja magnética de um cartão de crédito a 160 mil quilômetros de distância, ou seja, metade da distância até a Lua, o que é muito perto em termos astronômicos. Imagem artística de um magnetar. Essas estrelas traiçoeiras têm o campo magnético mais forte do universo. Os cientistas encontraram 12 desses corpos raros em nossa galáxia. E pode haver mais. Brian Cameron, da Caltech, vasculha a Via Láctea em busca dessas estrelas. O magnetar é uma estrela de nêutrons de campo magnético ultra forte. É a forma mais densa de matéria no universo. O primeiro magnetar foi detectado sob a forma de um evento de alta energia no final dos anos 70, embora na época não soubéssemos que era um magnetar. Só no início dos anos 90 foi sugerido que esses objetos possuem campos magnéticos fortíssimos. And that the magnetar theory was actually confirmed. Os magnetares surgem da morte de estrelas maciças. Ao morrer, a estrela explode e se torna uma supernova. Às vezes, uma densa estrela de nêutrons forma-se das cinzas da explosão de uma supernova. Durante esse processo, algumas estrelas de nêutrons transformam-se em magnetares, com um fortíssimo campo magnético. Essas estrelas expelem jatos de alta energia de raio-x e raios gama.
As estrelas de nêutrons normais surgem de estrelas comuns que têm 10 ou 20 vezes a massa do Sol, mas os magnetares surgem de estrelas ainda mais gigantescas, com cerca de 40 vezes a massa do Sol. Em geral, uma estrela com tanta massa é pesada demais para formar uma estrela de nêutrons. Em vez disso, a massa desaba em um buraco negro. Os buracos negros formam-se da concentração de massa em determinado volume e, por algum motivo, isso não acontece com essas estrelas. Uma teoria afirma que algumas estrelas maciças perdem até 90% de sua massa imediatamente antes de explodir em uma supernova. Depois, em vez de desabar em um buraco negro, elas se transformam em estrelas de nêutrons com muita potência magnética. Quando adquire uma potência altíssima, a força magnética deforma a crosta do magnetar, causando abalos sísmicos estelares em sua superfície. Por fim, a crosta rompe-se sob a pressão, o campo magnético reconfigura-se com menos energia e, quando isso ocorre, uma bola de fogo é expelida pelo lado da estrela. Os abalos sísmicos em estrelas de nêutrons causam as explosões que vemos. Imagem real de um magnetar, Observatório Chandra. Ao sofrer uma explosão, o magnetar brilha mais que todas as estrelas na galáxia durante os décimos de segundo em que isso ocorre. Esses clarões gigantescos contêm rajadas curtas de raios gama que se movem na velocidade da luz. Os clarões de magnetares são rajadas de raios gama que duram muito pouco, menos de um segundo, e seu espectro de raios-x é intenso em comparação ao de outras rajadas de raios gama. Se um viajante do espaço estelar saísse do curso e passasse a 1000 quilômetros de um desses enormes objetos, as consequências seriam horrendas. O campo magnético de um magnetar poderia deformar os átomos na carne humana, e a força gravitacional destroçaria uma pessoa. A que distância um magnetar causaria desastres em nosso sistema solar? Alguns sugerem que a explosão de um magnetar a 10 anos-luz poderia criar o caos cósmico, destruir a camada de ozônio e provocar extinção em massa na Terra. O risco de isso acontecer é tão baixo que é praticamente impossível. Seria o mesmo que uma estrela passar pelo sistema solar. E nenhuma estrela passou pelo sistema solar desde que ele se formou. Os cientistas acreditam que os magnetares têm apenas 1000 anos e enfraquecerão depois de 10.000 anos. Estamos começando a entender o ciclo de vida dos magnetares. Achamos que são muito novos, mas ainda não sabemos a idade deles. Além de magnetares, os satélites e os observatórios terrestres captam outros fenômenos espaciais violentos. Os cientistas confirmaram a existência de uma força fantasmagórica. Ela é tão potente que bem pode ser o mais nefasto evento no universo. Em todas as galáxias existem vilões furtivos à espreita. O mais perigoso desses fenômenos atrai e destrói tudo o que atravessa seu caminho.
O fenômeno mais bizarro e destrutivo do universo é o buraco negro. Um buraco negro é o lugar mais violento que existe em nosso universo. Se alguma coisa ultrapassar o limite, não será possível retornar. É como uma atração fatal. Um buraco negro é uma região do espaço em que a força gravitacional é tão imensa que nada pode escapar, nem a luz. A astrofísica e triatleta Ferial Ozel está tentando desvendar o mistério por trás dessa força cósmica. Em um buraco negro, a força da gravidade é tão potente que nenhuma outra força pode vencê-la. Tudo se reduz a um único ponto. Ela diz que qualquer coisa que encontre um buraco negro será vítima de sua implacável força de atração gravitacional. Imagine-se em uma piscina em que não há correnteza. Você pode ir para a direção que desejar. Agora imagine-se fora dessa piscina, nadando em um rio. Imagine uma correnteza muito forte. Só seria possível ir na direção dessa correnteza. O espaço ao redor do buraco negro age como esse rio. Não se pode lutar contra essa força poderosíssima. Ao se aproximar do campo do buraco negro, chamado horizonte de evento, um objeto atinge um ponto sem volta. Ao se aproximar cada vez mais desse horizonte de evento, você se aproximaria do movimento extremamente rápido do espaço abaixo de você. E sua direção futura só poderia ser para dentro do buraco negro. A ideia de que um buraco negro seja um buraco gera confusão. Em certo sentido, é um lugar do qual não se pode retornar, pelo menos não mantendo a mesma forma. Os buracos negros são de difícil detecção, já que, por serem negros, não podem ser vistos. Os cientistas, porém, percebem os buracos negros quando sua gravidade afeta algo no espaço, uma estrela, por exemplo. Um buraco negro isolado não é visível. O que vemos em um buraco negro é, na verdade, um material quente que o orbita e é sugado por ele. Nas cercanias de poderosos buracos negros, há muita radiação resultante dos materiais atraídos, que são distorcidos pelo buraco negro ao caírem. Os buracos negros consomem tudo o que há por perto. E existem bilhões deles espalhados por todo o universo. A astrofísica Andrea Ghez está entre os principais caçadores de buracos negros de todo o mundo. Os buracos negros são vorazes e consomem tudo o que há por perto. Adoram comer gás e também consomem estrelas e planetas. Ao engolir uma estrela, um buraco negro primeiro a destroça. Pode-se dizer que ela é esticada e depois sugada, como água que desce por um ralo. Ela é totalmente pulverizada.
Imagem real da onda sonora de um buraco negro. Os buracos negros são criados pelo colapso do núcleo de uma estrela maciça com 25 ou 30 vezes a massa do Sol. Perto do fim de sua vida, a estrela queima o núcleo usando hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Sobra apenas ferro, que não tem mais combustível nuclear. Quando o núcleo de ferro atinge uma determinada massa, chega a um ponto em que não há mais sustentação e o núcleo explode, dando origem a um buraco negro e produzindo, ao mesmo tempo, uma supernova. A supernova emite quantidades enormes de energia e destrói tudo nas proximidades. Depois, o material remanescente da explosão cai no buraco negro recém-formado. O segredo do poder de atração do buraco negro é a força da gravidade. A gravidade atrai a matéria do mesmo modo como a gravidade do Sol atrai os planetas. Algumas estrelas orbitam o buraco negro por muito tempo sem ser sugadas para dentro. Elas estão a salvo da atração fatal exercida pelo buraco negro, mas se chegarem perto demais, muito perto do limite, elas serão sugadas. Os cientistas acreditam que existem milhões de buracos negros imprevisíveis em nossa galáxia, a Via Láctea. Não podemos vê-los e por isso pode haver um bem perto de nós. A que distância algo tem de estar para ser sugado por um buraco negro? Será que perto demais de um buraco negro é a distância entre o Sol e a Terra? Com certeza é perto demais. Se caíssem em um buraco negro, os viajantes espaciais teriam uma morte violenta. O método pelo qual um buraco negro mata irá depender do seu tamanho. Existem duas categorias. Quase todos os buracos negros têm massa estelar de 5 a 30 vezes a massa do Sol. Um buraco negro de massa estelar tem força de atração potente o bastante para destroçar você, mesmo fora do horizonte de evento. Se quiser cair em um buraco negro, é melhor não cair em um desses, senão será reduzido a pó. Além dos buracos negros de massa estelar, existem outros monstruosos com bilhões de vezes a massa do Sol. Os cientistas acreditam que esses monstros ocupam o centro de todas as galáxias, inclusive a nossa. Os buracos negros são um dos fenômenos mais misteriosos e perigosos no espaço. Seu apetite é insaciável. Sugam tudo o que cruza seu caminho e lançam longe o que não devoram. Recentemente, os cientistas descobriram buracos negros supermaciços, milhões de vezes maiores que os de massa estelar. As evidências sugerem que os buracos negros supermaciços surgiram depois do Big Bang, quando o universo foi criado. A ideia principal é que eles se formaram como um buraco negro estelar, a partir do colapso de uma estrela. Mas depois cresceram ao se alimentar vorazmente do gás de outras galáxias que colidiram com eles. Os cientistas descobriram que esses monstros negros dominam o centro das galáxias.
Os buracos negros supermaciços estão no centro provavelmente por serem os maiores objetos em uma galáxia. Os objetos maciços sempre tendem a ir para o meio. Por muito tempo, os cientistas acharam que não havia um buraco negro supermaciço na Via Láctea. Mas em 1995, a astrofísica Andrea Ghez quis provar sua existência. Nos últimos 10 anos, fizemos um experimento para saber se existe um desses buracos negros em nossa galáxia. O experimento baseou-se nas estrelas no centro da galáxia para testar se há ou não muita massa em pouco volume, pois essa é a prova de um buraco negro. No Observatório Keck, no Havaí, Andrea começou o trabalho utilizando uma tecnologia inovadora chamada óptica adaptativa, que foca objetos longínquos. Sem a óptica adaptativa, não vemos nada neste quadrado. Ligamos a óptica adaptativa e vemos estrelas. Esta região contém as estrelas essenciais ao nosso experimento e nós observamos o movimento delas. Andrea notou que um grupo de estrelas orbita um objeto invisível no centro da galáxia e se move mais rápido do que o normal. Podemos ver as estrelas bem perto do centro e observar seu movimento. Elas orbitam o buraco negro como os planetas orbitam o Sol. As órbitas mostram o buraco negro que fica nesta estrela. Este é o centro da galáxia. A velocidade em que as estrelas orbitam e a forma das órbitas indicam a massa do buraco negro, que foi estimada em 4 milhões de vezes a massa do Sol. Para Andrea, confirmar que existe um buraco negro supermaciço no centro de nossa galáxia foi como chegar ao topo do Everest. Foi empolgante achar um buraco negro imenso em nossa galáxia. Nós decidimos investigar se havia um buraco negro supermaciço e criamos um experimento que o encontrou. Para o astrofísico Andrew Hamilton, a morte em um buraco negro supermaciço é diferente do que no buraco negro estelar. Se quiser ser um turista e ter a experiência radical de cair em um buraco negro para descobrir o que há nele, prefira um supermaciço. Essa é a melhor ideia. O buraco negro estelar fragmentaria o viajante espacial antes que atingisse o vórtice. Mas em um buraco negro supermaciço, ele teria a experiência de uma queda livre. Embora esse buraco negro possua muito mais massa, seu interior é muito maior. A força gravitacional é fraca o suficiente para que se possa ultrapassar o horizonte de evento e cair nas profundezas do buraco negro sem ser destroçado. Mas dentro dele, a força centrífuga da rotação do buraco negro cria, na verdade, uma repulsão. Se houver alguma matéria dentro dele, o material que estiver caindo no interior tenderá a colidir com o material que tenta sair. O resultado dessa colisão de energia é um vórtice caótico de plasma denso e extremamente quente. Nesse caso, seu destino será morrer queimado. A que distância os viajantes espaciais têm de estar para serem sugados por um buraco negro supermaciço no centro de uma galáxia?
Se for um buraco negro supermaciço, basta estar a cerca de 1.500.000 quilômetros para sentir sua influência. Observatório Chandra, 23 de julho de 1999. Ao longo dos anos, o Observatório Chandra de raio-x registrou o buraco negro supermaciço de nossa galáxia se alimentando de alguma matéria cósmica. Nosso buraco negro é inativo em comparação a outros buracos negros. Nossa galáxia tem pouco gás no centro e não há matéria para alimentar o buraco negro. Ele não come muito, está passando fome. O buraco negro supermaciço de nossa galáxia está jejuando. Isso se deve parcialmente ao fato de que, com o passar do tempo, há menos matéria na galáxia. Mas no futuro ele pode ser bem mais ativo se obtiver um novo suprimento de gás do qual se alimentar. Um modo de reativar o apetite de nosso buraco negro supermaciço é colidir com outra galáxia. Parece implausível? A 2 milhões de anos-luz do nosso planeta, a galáxia Andrômeda vem em nossa direção a quase 120 km por segundo, ou 435 mil km por hora. Os cientistas preveem que as duas galáxias colidirão. E depois do impacto, a galáxia maior dará início a um dos comportamentos mais primitivos do universo. Esse é um dos rituais mais bárbaros no espaço. Uma galáxia grande engole uma menor. Não é a fantasia de um escritor de ficção científica. É uma realidade cósmica chamada de canibalismo galáctico. Esse evento medonho pode ocorrer quando duas galáxias colidem de frente. Ambas acabam por se misturar em uma fusão nada harmoniosa. Para uma galáxia, isso é muito violento, pois ela vira um farrapo. Joshua Barnes estuda a fusão de galáxias. Agindo como um investigador criminal, ele diz que sua pesquisa é como inspecionar um acidente automobilístico. Imagine a cena de um acidente. Há dois veículos destruídos, sem testemunhas que digam o que houve. Só existem os indícios físicos. É assim ao estudar a colisão de galáxias. Não há testemunhas da colisão galáctica. Só se tem o estado atual dos destroços. É preciso fazer uma investigação científica por meio dos indícios para saber o que houve. Se colidiram de frente, saberemos pelas frentes amassadas, mas se resvalaram, o que é mais provável em colisões galácticas, o padrão de destroços a interpretar será diferente. O que provoca a fusão de galáxias? É a gravidade. Tudo no universo cai livremente pelo espaço, e quando há dois grandes objetos, como galáxias, a gravidade mútua as aproxima até que colidam. É realmente apenas a força da gravidade que as puxa. Quase todas as galáxias que colidem hoje já estavam destinadas a colidir há mais de 10 ou 15 bilhões de anos, e só agora a primeira colisão está ocorrendo.
Nossa galáxia, a Via Láctea, se move em direção à nossa vizinha, Andrômeda. As duas galáxias têm forma espiral, mas Andrômeda tem 2 vezes mais massa. E um buraco negro supermaciço 30 milhões de vezes maior do que o Sol. Parece uma dança. Vemos as duas galáxias aproximando-se e dançando ao redor uma da outra, cada vez mais perto, cada vez mais rápido, antes de se fundirem. Mas no ponto do impacto, as bailarinas galácticas não fazem só uma pirueta. Cada uma tem um disco espiral de estrelas que é cercado por um halo de matéria escura, um material invisível detectado pelo campo gravitacional. Esses 2 halos escuros, muito maiores, vão se sobrepor com o movimento das galáxias. Por fim, como as galáxias orbitam cada vez mais perto, deixarão de ser sistemas separados e os núcleos irão se fundir. A colisão entre Andrômeda e a Via Láctea será a maior dentre as presenciadas pela Via Láctea nos últimos 5 bilhões de anos. A boa notícia é que o Sistema Solar terá uma visão panorâmica. Os discos espirais das 2 galáxias serão distorcidos pela gravidade em formas fantásticas. Quando os discos começarem a se aproximar, lançarão rastros de estrelas chamados caudas gravitacionais. É difícil prever se o Sol e o Sistema Solar continuarão a existir. Com sorte, ficaremos nas caudas gravitacionais e veremos todo o processo enquanto nos afastamos. Porém, podemos ser lançados para o centro das galáxias em fusão. Não há como saber. Durante a fusão, se o Sistema Solar se mover pela periferia de Andrômeda, talvez não notemos nada. Por outro lado, inúmeras estrelas e matéria espacial podem ser impelidas para os planetas, perturbando sua órbita ao redor do Sol. Além disso, toda a galáxia pode sofrer agitações cósmicas. Podem ocorrer consequências perigosas. Pode haver muita formação de estrelas como resultado da fusão. A Via Láctea e Andrômeda têm muito gás interestelar, que é a matéria-prima das estrelas. Imagens reais de supernovas. Isso significará mais estrelas evoluídas e mais supernovas nas proximidades, o que pode criar ondas de choque, rajadas e explosões de raios cósmicos de consequências nocivas. O destino do Sistema Solar depois da fusão é incerto, pois os buracos negros supermaciços de Andrômeda e da Via Láctea disputarão o poder na nova galáxia. Ao se fundirem, surgirá uma nova galáxia e os 2 buracos negros supermaciços irão gradualmente para o centro dela. Por algum tempo, haverá 2 buracos negros. Esses buracos negros começarão a engolir gás à medida que a colisão se desenrola. Eles ficarão ativos e emitirão radiação. A queda de matéria alimentará os buracos negros no centro das galáxias e criará espetáculos de luzes. O único lugar seguro para ver o processo seria nas caudas gravitacionais que escapam da colisão. Alguns cientistas pensam que o buraco negro supermaciço de Andrômeda acabará por consumir o buraco negro da Via Láctea. Os 2 buracos negros girarão no centro como um buraco negro duplo e, por fim, irão se fundir, criando um buraco negro supermaciço ainda maior.
Uma pequena galáxia que colida com uma grande galáxia tenderá a ser dominada pela galáxia maior. Quase todo o seu material será absorvido e se fundirá a essa galáxia. Os cientistas acreditam que a fusão de galáxias é comum no universo. As galáxias modernas, inclusive a Via Láctea, cresceram absorvendo galáxias menores. Todas as galáxias que vemos passaram por muitas colisões. A Via Láctea tem um grupo central de estrelas remanescentes de uma colisão anterior. Os cientistas concordam que a fusão prevista entre a Via Láctea e Andrômeda só acontecerá daqui a 3 bilhões de anos. Mas há perigos mais imediatos no espaço. Há milhões de anos-luz de existência. Existem galáxias hiperativas que dominam tudo a seu redor. No centro de algumas galáxias existe um monstro cósmico que transforma uma galáxia desgastada em uma das mais brilhantes imortais do espaço. Os quasares são objetos peculiares, impulsionados por um buraco negro supermaciço que consome grande quantidade de matéria, 10 ou 20 estrelas por ano. O núcleo desses objetos contém um buraco negro muito grande, cuja função é gerar grande quantidade de energia. Os quasares são os mecanismos energeticamente mais eficientes do cosmos e emitem mais energia do que 100 galáxias. São 10 trilhões de vezes mais brilhantes do que o Sol. Como os quasares são criados no universo? Há uma conexão entre os últimos estágios da fusão galáctica e o fenômeno quasar. Se isso acontecer com a Via Láctea e Andrômeda, poderá haver um período de 10 ou até 100 milhões de anos com um quasar ativo no centro das galáxias fundidas. Um quasar gera 100 vezes mais energia que uma galáxia típica. Se fôssemos lançados em órbita para o centro da galáxia, ficaríamos muito próximos desse quasar e seríamos fritos. Quasar significa fonte de rádio quase estelar, ou estrela emissora de ondas de rádio. Essa palavra foi criada quando o fenômeno quasar ainda era um mistério. Agora sabemos que não se parece em nada com uma estrela. Além de emitir ondas de rádio e luz visível, um quasar emite raios ultravioletas, ondas infravermelhas, raio-x e raios gama. Todos são mortais se nos aproximarmos deles. Quasar é um buraco negro supermaciço muito longínquo, que é ativo, potente, emite luz e podemos observá-lo em muitas faixas de onda. Os quasares foram descobertos nos anos 60, mas conforme as imagens dos radiotelescópios progrediram, os astrônomos descobriram que alguns também emitiam fortes jatos. Esses quasares foram chamados de blazares e são provavelmente o fenômeno mais violento no universo.
Os blazares têm tanta energia quanto os buracos negros, mas são diferentes dos quasares, pois uma grande parte da energia é concentrada em jatos lançados para fora. Os fortes jatos de plasma dos blazares produzem radiação sob a forma de ondas de rádio em todo o espectro, até os raios gama de alta energia. O astrofísico Glenn Piner investiga as condições físicas no centro dessas galáxias exóticas. Usaremos esta fonte para ver a geometria de um blazar. Se a base circular representar o disco de acreção, então o jato de água que sobe representará o jato de plasma que sai do blazar. Se a Terra estivesse na direção dessa água, veríamos este objeto como um blazar. Para um astrônomo, é como olhar por uma mangueira de fogo. É ofuscante ver essa coisa brilhante e ardente que chamamos de blazar. Os jatos dos blazares se movem muito depressa. O mais rápido movia-se a 99,9% da velocidade da luz. Se pegasse uma bola de boliche e quisesse acelerá-la até cerca de 99,9% da velocidade da luz, teria de dar a essa bola toda a energia produzida no mundo em uma semana para atingir essa velocidade. Os blazares não aceleram pequenos objetos, mas massas do tamanho de Júpiter até essa velocidade. Eles extraem muita energia desse motor eficiente. Os blazares representam um perigo imenso para os objetos cósmicos que se aproximam desse jato. Se houvesse um planeta a poucos anos-luz do jato, a radiação no planeta seria milhões de vezes maior que a recebida de uma estrela. Ele estaria exposto continuamente a altos níveis de radiação. Não se deve procurar vida em um planeta que orbite uma estrela em um jato de blazar. Os cientistas conectam os raios telescópios em todo o mundo para atingir a ampliação necessária para ver um jato de blazar. Para ter uma ideia de qual é essa ampliação, ela seria suficiente para alguém em Los Angeles ler um jornal que estivesse nas mãos de alguém em Nova York. Vamos olhar o mais perto possível do buraco negro para ver como a natureza acelera os jatos a tais velocidades. Também queremos saber de que material os jatos são feitos, pois ainda não sabemos isso. Até sabermos mais sobre os blazares, os astrônomos ficarão atentos a eles e a todos os locais perigosos em nosso incontrolável universo. Certamente ocorrem eventos violentos no universo com muito mais energia do que podemos imaginar na Terra. Há trilhões de sóis brilhando ao mesmo tempo. É desse tipo de energia que estamos falando. Mas, nesse caso, o fato de estarmos tão distantes deles auxilia a sobrevivência de nossa espécie. Se viajássemos pelo espaço, deveríamos nos preocupar com esses eventos. A energia magnética da Terra. Isso apagaria a tarja magnética de um cartão de crédito a 160 mil quilômetros de distância, ou seja, metade da distância até a Lua, o que é muito perto em termos astronômicos. Imagem artística de um magnetar. Essas estrelas traiçoeiras têm o campo magnético mais forte do universo.
Os cientistas encontraram 12 desses corpos raros em nossa galáxia. E pode haver mais. Brian Cameron, da Caltech, vasculha a Via Láctea em busca dessas estrelas. O magnetar é uma estrela de nêutrons de campo magnético ultraforte. É a forma mais densa de matéria no universo. O primeiro magnetar foi detectado sob a forma de um evento de alta energia no final dos anos 70, embora na época não soubéssemos que era um magnetar. Só no início dos anos 90 foi sugerido que esses objetos possuem campos magnéticos fortíssimos. Depois, em vez de desabar em um buraco negro, elas se transformam em estrelas de nêutrons com muita potência magnética. Quando adquire uma potência altíssima, a força magnética deforma a crosta do magnetar, causando abalos sísmicos estelares em sua superfície. Por fim, a crosta rompe-se sob a pressão, o campo magnético reconfigura-se com menos energia e, quando isso ocorre, uma bola de fogo é expelida pelo lado da estrela. Os abalos sísmicos em estrelas de nêutrons causam as explosões que vemos. Imagem real de um magnetar, Observatório Chandra. Ao sofrer uma explosão, o magnetar brilha mais que todas as estrelas na galáxia durante os décimos de segundo em que isso ocorre. Esses clarões gigantescos contêm rajadas curtas de raios gama que se movem na velocidade da luz. Os clarões de magnetares são rajadas de raios gama que duram muito pouco, menos de um segundo, e seu espectro de raios-x é intenso. There are dangerous places, certainly very energetic phenomena that are a lot more powerful than atomic bombs being detonated, infinitely more powerful. O universo parece ser um lugar muito violento. Ele surgiu de uma explosão violenta chamada Big Bang, e nele ocorrem inúmeros processos violentos. Em 27 de dezembro de 2004, os satélites captaram a maior explosão cósmica já registrada. Uma rajada a 30 mil anos-luz com poder suficiente para alterar a atmosfera superior da Terra. A rajada foi causada por um magnetar, a mais densa e perigosa das estrelas no espaço. The magnetic field strength of a magnetar is about 1,000 trillion times the magnetic. O universo é vasto, surpreendente e eletrizante. Mas quem estiver em busca de emoções fortes pode fazer uma viagem sem volta. It's a place from which you can't return, or at least not in the form in which you went in. Iremos aonde ninguém ainda se aventurou e faremos uma turnê virtual pelos lugares mais mortais de nossa galáxia e do espaço. O universo, lugares mortais. Esta é a última fronteira da aventura. A viagem espacial. Mas ao percorrer a selva galáctica,
é preciso passar longe de certas regiões cósmicas e de lugares repletos de violência. Magnetar theory was actually confirmed. Os magnetares surgem da morte de estrelas maciças. Ao morrer, a estrela explode e se torna uma supernova. Às vezes, uma densa estrela de nêutrons forma-se das cinzas da explosão de uma supernova. Durante esse processo, algumas estrelas de nêutrons transformam-se em magnetares, com um fortíssimo campo magnético. Essas estrelas expelem jatos de alta energia de raio-x e raios gama. As estrelas de nêutrons normais surgem de estrelas comuns que têm 10 ou 20 vezes a massa do Sol, mas os magnetares surgem de estrelas ainda mais gigantescas, com cerca de 40 vezes a massa do Sol. Em geral, uma estrela com tanta massa é pesada demais para formar uma estrela de nêutrons. Em vez disso, a massa desaba em um buraco negro. Os buracos negros formam-se da concentração de massa em determinado volume e, por algum motivo, isso não acontece com essas estrelas. Uma teoria afirma que algumas estrelas maciças perdem até 90% de sua massa imediatamente antes de explodir em uma supernova.